Beleza, pessoal, vamos lá. Então, hoje a nossa apresentação aí é sobre o que é cultura, né? Cultura é um conceito antropológico. Então, o que que eu fiz? Esse é o título de um livro do professor Roque Laraia, e eu fiz aí algumas considerações a partir desse livro. Só lembrando que esse slide está lá na nossa sala virtual. Nós temos também duas páginas de uma leitura do Clifford Geertz, né, que é outro antropólogo que estuda cultura e culturas, né? Então, tem também um vídeo que explica o que é cultura, além deste que eu estou gravando para vocês, tá? Então, vamos lá. A primeira grande questão é compreender a diferença entre os homens, né? Primeira grande forma, a partir dos componentes físicos, um mais alto, um mais baixo, um mais forte, um mais fraco, enfim. A outra, a partir da questão geográfica, onde se residem, né? Indivíduos que residem nas terras altas, nas terras baixas, daí por diante. Outra, né, e uma assim, das primeiras, foi as explicações míticas, né, que é o mito dos homens completo em Platão, né, no livro O Banquete. A ideia, né, é uma narrativa que Platão faz, que Sócrates, ele afirmou, né, que os indivíduos antes eles eram unidos, né. Hoje nós somos, por exemplo, duas pessoas, né? Essas pessoas antes eram uma só, que tinha quatro braços, quatro pernas, duas cabeças. Esse grupo, essa raça de homens, né, de seres, tentou subir o Olimpo e chegar até o lugar dos deuses, e Zeus pega e com raios, na verdade, separam. Então nós somos separados porque Zeus nos castigou, né? Isso é uma explicação mitológica. E por que nós somos diferentes? Porque as pessoas foram separadas e espalhadas pelo mundo, né? E é até bonitinho que essa narrativa explica também o que é a sua alma gêmea, né? Você está a sua alma gêmea nada mais é do que aquela pessoa que Zeus separou em dois, né? E você está sempre procurando a sua cara metade. A grande questão é que esses determinismos, né, físico, geográfico, mitológico, eles não conseguiram explicar a diferença entre os homens. Aí nós temos, pessoal, antes da cultura, algumas teorias que buscam explicar por que os homens são diferentes. Por que os seres humanos e as sociedades humanas são diferentes, né? E aí nós temos vários exemplos. O indígena e indolente, eugenia. Então vamos lá. O primeira teoria que é destacada pelo professor Roque Laraia é a do determinismo biológico. O que é? Se você nasceu na raça X, sua cultura, suas práticas serão determinadas para a ação Y. Eu lembro que uma vez eu estava na sala de aula, terminou a aula e uma aluna perguntou para mim assim: "Você é de Manaus?" Eu falei: "Não, eu sou de Porto Velho, minha família é de Porto Velho." "Não, mas você tem parente que veio de Manaus?" Eu falei: "Sim, meu avô veio do Amazonas." Aí essa aluna falou assim: "Ah, eu sabia, porque os amazonenses são inteligentes." Na hora me veio o estalo de um grande exemplo do que é determinismo biológico. Por eu ter nascido naquele lugar, pertencer a um grupo genético, eu sou inteligente. Já, por outro lado, existem algumas pessoas que consideram certos grupos biológicos menos inteligentes, principalmente as pessoas racistas, né? Em geral, as pessoas racistas, que elas afirmam: ah, o negro é menos inteligente. Ou então, já disseram, o negro veio de um lugar amaldiçoado, que é a África. O indígena, aqui como exemplo, né? O indígena, ele é preguiçoso, né? A eugenia é a teoria, né? Uma teoria não mais aceita, pelo menos pelas pessoas inteligentes, que existe uma superioridade racial, né? A pessoa que tem uma raça X, ela é mais inteligente que o outro. Na verdade, a gente não sabe
quando a gente já sabe que isso tem muito a ver com as relações sociais dos indivíduos, né? E o que acontece? Nós já superamos esse paradigma. Tem uma citação da Unesco aí, né? Mas já superamos esse paradigma de que não existem pessoas inteligentes, né? Naturalmente, biologicamente inteligentes. Na verdade, nós somos fruto de uma cultura que nos induz a certas inteligências, né? Então, assim, vou dar um exemplo pessoal e eu peço desculpa aí, né? Desde quando eu tinha 12 anos, meu pai me colocava para ler e interpretar o que eu estava lendo. Segunda-feira ele me dava um livro, sexta-feira ele pedia que eu entregasse algo escrito para ele, dizendo o que eu tinha entendido daquele livro. Era um livro de criança, de adolescente, óbvio, né, pessoal? Ou então gibi, qualquer coisa, revista, qualquer coisa a minha idade. Isso criou em mim uma inteligência, né, uma competência, como a gente fala, né, a gente discute aqui nas condutas, uma competência de ler e interpretar as coisas, né? Existem pessoas que têm aptidão ou estudo para matemática, outros para questões corporais, etc, etc, etc. E aí, continuando aqui, o que se afirma é o contrário, que as diferenças se dão pela história cultural de cada povo, né? Cada povo tem uma questão relacionada a... Espera aí rapidinho que eu fui parar para ler o comentário. Já li o comentário de vocês, tá? Por favor, coloque aí todo o comentário que vocês tiverem. Deixa eu aceitar o colega que entrou agora. Então, cada cultura vai orientar as inteligências, né? Aí, por exemplo, nós temos vários exemplos na nossa cultura, inclusive, que falam dessa coisa inata, que a pessoa nasce com ela. Um exemplo são os signos, né? Eu até brinquei em sala de aula, no primeiro dia de aula, não sei se vocês lembram, que eu era de escorpião, né? E eu sou uma pessoa vingativa. Porque todas as pessoas falam que quem é de escorpião é vingativo. Então, como se eu tivesse nascido com aquilo, né? Então, a nossa cultura, ela também tem um determinismo que é orientado pela hora que você nasceu. Quando, na verdade, tem a ver, essa é uma opinião do autor e a minha, que tem a ver com quando você nasce, né? Outra questão, divisão de tarefas, né? A mulher não consegue trabalhar na função X. Mentira. Toda pessoa pode ser treinada para realizar qualquer função, tá? Segunda teoria, que quer explicar a diferença entre os seres humanos, o determinismo geográfico. Agora sim, o exemplo da minha querida aluna se aplica melhor. Se eu tenho parentes que nasceram no Amazonas, eles são inteligentes, né? É a crença que o local determina o ser humano. Quem nasce no Brasil não é inteligente. Quem nasce no Japão é inteligente, né? Estou entendendo? Quem nasce nos Estados Unidos é inteligente. Eu tenho um grande exemplo disso, que eu tenho que dar esse exemplo para vocês. Eu não vou dizer o nome porque está gravando, né? Mas eu creio que vocês vão saber. Quem souber, coloca aí no chat. Quando eu acabar de parar de gravar, eu falo o nome. Uma atriz ou ex-atriz, uma pessoa que trabalha com arte, foi fazer inseminação artificial nos Estados Unidos. Porque essa pessoa acredita que o seu filho, por ter um gene norte-americano e por nascer num local norte-americano, ele seria mais inteligente que os demais brasileiros, mesmo nascendo e morando no Brasil. Né? Enfim, o determinismo geográfico e o biológico são teorias que já foram ultrapassadas por qualquer pessoa inteligente, eu falo isso brincando. Qualquer pessoa que estuda antropologia, não precisa ser inteligente, né? Existem muitas pessoas inteligentes de várias formas. Mas quem é inteligente em antropologia abandona esses determinismos. Né? O ambiente tem influência limitada, porque tem um exemplo disso. No mesmo ambiente tem uma grande variedade cultural.
Vocês querem um exemplo disso? Em Rondônia existem hoje 52 povos indígenas. Em Rondônia. Quer dizer que o mesmo ambiente que eles migravam tem 52 culturas diferentes. E as culturas que tem hoje é um número menor do que tinha antes do contato. Então, vamos lá, a gente não sabe quantos, mas 100. Então, tem 100 culturas vivendo na mesma geografia, no mesmo espaço. Então, essa teoria ela é totalmente abandonada. Né? Uma última coisa antes de passar. A teoria do determinismo geográfico afirma que a geografia influencia na cultura. Na verdade, é o contrário. A cultura influencia na geografia. Aqui na última linha eu coloco um exemplo. Os colonos nordestinos que vieram para a Amazônia, eles acabaram influenciando a geografia. Como? Quando eles vieram para cá, era dado para eles milho. Foi eles plantarem milho. Só que eles faziam o quê? Plantavam milho na frente da casa e atrás da casa eles plantavam macaxeira. Aquele milho na frente da casa era apenas para enganar o fiscal do projeto de colonização. Entendeu? Porque o projeto de colonização, o cara vinha, ó, abriu a clareira, abriu, certo. Construiu casa. Plantou milho. Ele fazia um checklist. Só que, na verdade, atrás ele plantava cana, plantava macaxeira, tudo aquilo que ele já plantava na região no qual ele veio. Então, na verdade, foi a cultura que influenciou o ambiente, não o contrário. Tá? Aí aqui tem a história do Conselho de Cultura, tá, pessoal? Eu vou pular isso aqui da Alemanha e da França. Mas e vou ficar no último aqui, ó. O professor Roque Laraia afirma que são crença, arte, hábitos adquiridos pelo homem, quando ele está em contato prolongado com uma comunidade. Então, vamos lá. Vocês estão agora no primeiro, alguns estão no terceiro, né, se não me engano, no primeiro período de fisioterapia. Vocês estão recebendo esses hábitos, essas crenças, fazendo parte da comunidade, da fisioterapia, tá? Então, vocês estão tendo acesso a uma cultura muito específica que é dessa profissão. Aí continua aqui com o Locke, o Rousseau, são teorias que afirmam que o homem tem a ver com a questão genética, tem a ver com a questão biológica, só para vocês compreenderem esses antecedentes, tá? Aí, ó, mais à frente, nós temos o Taylor, né? Edward Taylor, que ele pensa a cultura a partir do contexto antropológico, né? Só que, naquele momento, ele analisa tudo isso a partir de uma perspectiva muito específica, que eu coloquei em negrito aí, que é o darwinismo social, que é a ideia que existem sociedades mais evoluídas e sociedades mais atrasadas. Vamos lá. O Taylor, ele já pensa a cultura de uma forma mais avançada. Ele já falou, é a sociedade que fornece cultura para o indivíduo, que forma um indivíduo. Entretanto, o que ele faz e que eu considero que não é legal, apesar que é importante para a gente pensar a antropologia, né, pensar a cultura. Ele classifica a sociedade. Então, a sociedade europeia está acima e a sociedade indígena está abaixo. Como isso se relaciona com a nossa disciplina? Com o conceito de colonialidade, né? O que é a colonialidade, se não essa ideia de que existe uma raça superior à outra, um grupo superior ao outro? Continuando, nós temos o Franz Boas, né? Que ele faz uma crítica ao evolucionismo, buscando compreender cada prática de cada grupo em seu contexto, né? Aí sim, o Franz Boas, o que ele vai fazer? Ele vai analisar o grupo social. E aí essa é a questão mais avançada de tudo que nós vimos até agora com relação ao que é cultura.
Nós temos outros autores aí, né, que vão fazer uma discussão, o Stocking, o Koeber, né? Aí a questão muito importante do Koeber, né? Koeber. Eu não sou bom de pronúncia de nomes. Que apontou a influência da cultura sobre o homem, afirmando que este é um ser super-orgânico, ou seja, ele supera as limitações biológicas, né? No decorrer da história da humanidade, o homem ele usou a tecnologia e usou a cultura como forma de superar a sua limitação, né? Vários exemplos disso. Nós não podemos voar como os animais fazem, mas nós voamos em um avião. Nós não corremos 80 quilômetros por hora, mas nós temos um carro, né? Então, a cultura é este elemento e supera a limitação biológica, tá? Tem grande influência sobre o homem. Vamos lá. Outra questão importante aqui do Kober, acho que é assim a pronúncia. Ao adquirir cultura, o homem perde sua capacidade animal, como o exemplo dos cachorros em meio aos gatos. E o modo. Esse exemplo que o professor Roque Laraia dá é muito interessante, né? Normalmente, se você pegar um cachorro e colocar ele no meio de gatos, um cachorro filhote, acabou de nascer, e coloca ele com uma gata e a gata vai amamentar ele, e ele vai crescer com os gatinhos, o que o Roque Laé diz? Que esse cachorro ele não vai, ele pode até conviver com os gatos, crescer com os gatos, mas ele não vai miar, ele vai latir. Dois, quando ele procurar a reprodução, ele vai se reproduzir com uma cadela e não com uma gata. Gato fêmea, não sei, é gata, né? Então, assim, diferente dos animais, nós, seres humanos, temos ainda essa parte animal, mas a cultura, ela engloba essa parte animal e se torna a parte mais importante da nossa vivência social. Por isso que nós chamamos o processo de aprender a viver em sociedade em culturação. Nós nascemos animais e, com o passar do tempo, nos tornamos culturais, né? Aí, continuando, a natureza dá toda possibilidade, mas é a cultura que orienta. A cultura ofuscou a capacidade animal do ser humano, né? O Roque Laray, ele diz que os animais têm algumas capacidades que nós, seres humanos, a partir das gerações vivendo de forma cultural, nós perdemos, né? Instinto selvagem, se fala, né? E a cultura, ela é cumulativa, né? Ela vai se acumulando nos indivíduos. Ah, eu estudo fisioterapia. Aí eu vou estudar farmácia, um exemplo. Não é que eu vou aprender tudo da fisioterapia para colocar a farmácia no lugar. Você vai somar as coisas, tá? A primeira vez que foi utilizada a palavra cultura, né, olhando a partir do condicionamento do sujeito, foi o Lévi-Strauss, antropólogo francês, né, que foi um estruturalista. Ele afirma que nós herdamos a cultura das estruturas sociais, tá? E aí, já finalizando aqui, a cultura são sistemas de comportamentos transmitidos que servem para a comunidade humana as suas necessidades biológicas. A mudança cultural é equivalente à seleção natural. Entre os animais, há a seleção natural, né? Aquele que se adapta melhor é o que sobrevive. Né? Todo mundo ouviu falar dessa frase. Na sociedade humana, nós chamamos isso de mudança cultural, ou seja, os sujeitos as sociedades que conseguem ter mudança cultural são aquelas que sobrevivem melhor. Então, por exemplo, o exemplo que a gente estava debatendo, o coronavírus está forçando uma mudança cultural nas sociedades. As sociedades irão sobreviver melhor, terão menos impacto na economia, os sujeitos que são dela, né, as pessoas que moram naquela sociedade vão morrer menos, são aquelas que se adaptarem melhor ao processo. Então, assim como o animal que se adapta melhor é o animal que sobrevive,
a sociedade que se adapta melhor é aquela que sobrevive ou sofre menos impactos. Então, assim, é importante que a gente haja uma mudança, né? Por exemplo, se está agora sendo feita uma flexibilização da quarentena, né? Um isolamento vertical. Entretanto, para ter um isolamento vertical ou mesmo horizontal mais eficiente, é necessário que ou o povo, né, a população, tenha uma cultura de autocuidado e cuidado coletivo, coisa que nós não temos, ou haja uma grande fiscalização, coisa que nós também não temos. Então, a nossa sociedade não está se adaptando, não está mudando frente a esse processo que inevitavelmente causará impactos, né? E aí fala da questão da ideologia, né? A ideologia tem como função manter a sociedade como elas estão, né? E aí existem as guerras ideológicas para ver qual ideologia estará à frente. Aí vamos lá. A cultura é como uma lente no qual se enxerga o mundo. Eu olho o mundo a partir da minha cultura. Eu tenho uma cultura cristã. Então eu olho o mundo a partir do cristianismo, né? O etnocentrismo, por sua vez, é um fenômeno que faz eu olhar o mundo como se a minha cultura estivesse no centro. O etnocentrismo. A minha cultura é a única correta, tá? Aí vamos lá, eu trago alguns exemplos aqui. O colonialismo, que eu já falei, né, é uma hegemonia cultural. Toda cultura possui sua lógica interna. Isso aqui é muito interessante, pessoal. A gente pensar, vou dar um exemplo aqui. Por que que as crianças de certas etnias indígenas colocam a mão dentro daquele cesto cheio de formiga? Por que que elas fazem isso? Ah, professor, isso aí não serve para nada. Pessoal, esse ritual ele é feito há milhares de anos. Esse ritual só é mantido em uma sociedade, naquela sociedade, porque tem uma função. Ela tem um sentido social. Por que que existe diploma? Por que que se passam 4 anos estudando? Tem um motivo social. Então, essa é uma coisa muito interessante sobre a cultura. Nenhuma ação cultural existe sem ter um sentido para aquela cultura. Se não tivesse sentido ou função, seria descartado. Vou dar mais um exemplo. O infanticídio entre povos indígenas. Era muito comum no passado, quando os povos indígenas eram, em sua maioria, nômades, e se uma criança nascesse com alguma necessidade especial, ela seria morta. Por quê? Porque eles são cruéis? Não. Porque um grupo de 10 pessoas, às vezes uma pessoa que tem necessidades especiais, leva à morte dos outros 10. Né? Tem 10. Nasce uma pessoa, uma criança com essas necessidades. Essa criança pode levar à morte os outros 10. Então, o infanticídio naqueles grupos, ele existia porque tinha uma função. Agora que a maioria dos indígenas estão em suas aldeias, com suas casas, com um sistema de saúde mesmo muito falho, o infanticídio ele quase não existe mais. Ou seja, essa ação cultural perdeu o sentido. Então não é mais praticado, tá? E aí, continuando dizendo que a cultura ela é dinâmica, né? Não existe perda de cultura. Ah, eles matavam as crianças antes, agora não matam mais, eles perderam cultura? Não. A cultura não é uma pedra que fica parada. A cultura ela é um rio, né? Então ela se transforma, ela é dinâmica, ela se transforma o tempo inteiro. O que é estudar no Brasil até fevereiro? Era ou, como eu estava falando, né? Ou presencial. Agora é outra coisa. Está aparecendo durante a pandemia outra coisa. A nossa cultura educacional ela é dinâmica, ela se transforma. Os professores se transformam, os alunos se transformam e nós continuamos a viver a mesma cultura, tá? É isso. Deixa eu falar para vocês. Agora vamos às perguntas.